Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito do cristianismo e o Império Bizantino. Número 1. No Império Bizantino, a religião oficial era o cristianismo. Número 2. O Império Bizantino configurava uma autocracia, pois se acreditava que o poder do imperador emanava de Deus e que ele era seu representante na terra. Então, a autocracia ela é uma forma de regime político na qual um único líder ele controla todo o poder de forma centralizada. Então, esse era o regime político que havia no Império Bizantino. E por que havia isso? Pois se acreditava que o poder do imperador, ele vinha de Deus, ele emanava de Deus e que ele era, o imperador, o representante de Deus na terra. Então todo o poder estava centralizado na figura do imperador do Império Bizantino. Desse modo, o imperador tinha poder absoluto, político e religioso. Então, ele mandava em todas as esferas, na esfera política, administrativa, secular e também na esfera religiosa. Daí nasceu o cesaropapismo, uma teocracia na qual o imperador, ou Basileus, autoridade absoluta, era o grande protetor da igreja. Cesaropapismo é um sistema político-teológico que une o poder religioso e o poder secular na mesma pessoa. Era o que acontecia no Império Bizantino. Tanto o poder religioso quanto o poder secular estava centralizado em uma só pessoa. Quem era essa pessoa? O imperador. E o imperador, ele era considerado como o grande protetor da igreja. Isso é o cesaropapismo. De fato, o imperador bizantino só estaria abaixo das leis de Deus. Essa característica, autocracia, era visível na arte bizantina. O governante era representado com um halo ou auréola na cabeça, como nas imagens de santos católicos. Se você observar imagens, figuras desse período, dessa época do Império Bizantino, você verá isso, que nas figuras onde aparecem o imperador, há esse ralo na cabeça dele. E isso é um anel de luz que representa a santidade e tem uma associação com o sagrado. Então, tanto os santos católicos como o imperador, nas imagens dessa época, aparece, o governante ali, o imperador, com esse ralo na cabeça, que descreve, que significa representa uma santidade e tem uma associação com o sagrado, com um aspecto religioso. Número 3. Ao contrário do Ocidente, o patriarca, similar ao Papa, estava submetido ao imperador. Quem era o maior líder religioso do Império Bizantino? Era o patriarca. Não era o Papa, era o patriarca. E esse patriarca, ele se submetia ao imperador. Então, há uma diferença aqui nas regiões do Oriente com o Ocidente, porque no Ocidente
não havia essa submissão do Papa, mas no Império Bizantino havia o patriarca, que era o líder da igreja, ele era submisso ao imperador. Número 4. As funções que, no Ocidente, eram exclusivas da igreja, como a regulamentação da doutrina, a organização e a disciplina dos fiéis, a convocação dos concílios e a aprovação de suas decisões, no Império Bizantino, eram exercidas pelo próprio imperador. Então, no Império Bizantino, o imperador ele tinha esse poder absoluto na esfera religiosa. Ele era o principal líder da igreja. E essas funções, como a regulamentação da doutrina da igreja, a organização e a disciplina dos fiéis, convocação dos concílios e a aprovação de suas decisões, ali no Império Bizantino, essas funções, essas atribuições eram exercidas pelo próprio imperador, diferentemente do que acontecia no Ocidente. Essas funções no Ocidente eram exercidas pela igreja. Número 5. No cotidiano bizantino, as polêmicas religiosas eram fervorosas e às vezes geravam violência, repercutindo em toda a sociedade. Então, naquele ambiente do império havia várias polêmicas religiosas e eram polêmicas fervorosas que às vezes gerava até violência. Número 6. Como chefe da igreja, Justiniano ficava exposto aos conflitos religiosos, aos quais marcaram os primeiros séculos da história do cristianismo. Justiniano foi um dos principais, ou o principal imperador do Império Bizantino. E o imperador, ele era o chefe da igreja, de fato, né? Como ele tinha um poder absoluto sobre todas as esferas, inclusive a esfera religiosa, o imperador, ele era o chefe da igreja. E o imperador, ele ficava ali exposto a essas polêmicas religiosas e a esses conflitos religiosas. E nos primeiros séculos da era cristã, do cristianismo, esses eventos, esses conflitos marcaram a história ali do cristianismo naqueles primeiros anos, naqueles primeiros séculos. Pela localização do Império Bizantino, onde historicamente viveram povos de culturas diferentes, surgiram diversos conflitos entre diferentes doutrinas. Lembrando que ali no território do Império Bizantino viviam povos de culturas de origens diferentes. Ali havia os latinos, os gregos, semitas, germânicos, eslavos, todos esses povos moravam, residiam ali no Império Bizantino e eram povos de culturas diferentes. Havia uma diversidade cultural dentro do Império Bizantino e por conta disso surgiram diversos conflitos entre diferentes doutrinas. Número 8. Para os bizantinos, aquilo que contrariasse os dogmas oficiais era considerado heresia. Então, se a igreja definia um dogma, se uma doutrina era definida e estabelecida, quem contrariasse aquilo que a igreja definia, aquilo que a igreja estabelecia, era considerado um herege, um herético, né? Era considerado uma heresia, qualquer ensinamento contrário, oposto ao que era estabelecido pela igreja.
Número 9. Como uma cidade cosmopolita, ou seja, uma cidade onde há uma diversidade cultural de pessoas, Constantinopla tornou-se palco de disputas político-religiosas. Número 10. Quando o imperador Justiniano mandou perseguir os heréticos, passou a castigar todas as pessoas que se posicionavam contra os ensinamentos da igreja. Portanto, o imperador Justiniano, ele perseguiu os hereges, os heréticos, ou seja, aqueles que se posicionavam contra os ensinamentos da igreja, e chegou a castigar essas pessoas, esses heréticos. Número 11. Devido a essas divergências religiosas, eclodiram vários movimentos, entre eles o monofisismo e a iconoclastia. Monofisismo. Seus adeptos defendiam a ideia de que Cristo tinha uma única natureza divina. Ou seja, vou repetir, seus adeptos defendiam a ideia de que Cristo tinha uma única natureza, a saber, a natureza divina. De acordo com o dogma tradicional, Jesus teve dupla natureza, a divina e a humana. Então, esse movimento, seus adeptos do monofisismo, defendiam que Jesus Cristo tinha apenas a natureza divina, enquanto a igreja tinha definido e defendia que Jesus tinha uma dupla natureza. Tinha a natureza divina e tinha a natureza humana. Seus inúmeros seguidores estavam no Egito e na Síria. Portanto, a grande parte dos seguidores, dos adeptos do monofisismo, eles moravam no Egito e na Síria. Teodora, a imperatriz, a mulher de Justiniano, pertencia a essa corrente, o que acabou fortalecendo o movimento. Iconoclastia, movimento dos quebradores de imagens, que podia ser de Deus, de Cristo ou de santos. Teve origem com o imperador Leão III, defensor de que as imagens não deveriam ser objetos de adoração. Então, esse movimento, iconoclastia, defendia que as imagens ou de Deus ou de Cristo ou de santos não deveriam ser objetos de adoração. Esse movimento chegou ao fim no começo do século IX, quando prevaleceu a ideia de que as imagens eram objeto de veneração e não de adoração. Portanto, a iconoclastia, esse movimento chegou ao fim no século IX, porque foi decidido que as imagens não eram objeto de veneração. O que é veneração? É reverência, grande respeito. Então, esse movimento chegou ao fim, porque foi definido que as imagens não eram objeto de adoração, mas sim de veneração. Ou seja, veneração é quando se tem reverência, grande respeito, enquanto adoração é prestação de culto. Última informação, número 12. O chefe religioso em Bizâncio era o bispo ou patriarca de Constantinopla. E o Papa era o líder religioso da Igreja do Ocidente. Então, como nós
já vimos no Império Bizantino, o líder principal da igreja não era o Papa, era o bispo ou o patriarca de Constantinopla. E ele sempre ele era submisso ao imperador do Império Bizantino.